Bom dia a todos. Nós estamos aqui na igreja com 30 pessoas, conforme a regra, máscara, tudo protegido, né? Estamos aqui ainda aprendendo essa nova modalidade de culto, né? É diferente a gente pregar na igreja, a gente participar das atividades da igreja, e agora nós estamos mudando a igreja, né? Não é mudando a igreja, né? Mas nós estamos vivendo um período diferente da igreja agora. E com isso nós estamos na fase de aprendizado, né? Hoje a nossa mensagem, ela tem o tema de urgente, descoberto vírus pior que Covid-19. Está todo mundo alarmado, né? Todo mundo preocupado. Eu acho, na minha geração, nunca tivemos um problema de saúde onde as pessoas tivessem que se afastar, onde era mundial o problema assim, de situação de restringir as coisas. Os problemas vinham, as doenças vinham, aí dava remédio, fazia várias coisas, mas é novidade para a nossa geração, apesar de que isso já aconteceu, coisas semelhantes em alguns outros períodos da história. Mas eu não quero falar de doença física, eu não vou falar de doenças que a gente contrai fisicamente. Nosso papel como igreja não é falar da área de medicina, é falar sobre o que a Bíblia diz. E aí eu vou direto ao ponto. Próximo slide, aqui quem está na igreja não está vendo o slide, então eu vou estar lendo, tá? O próximo slide deixa claro. O tema que eu quero falar é que o vírus pior de todos é a tentação. A tentação, ela está rodando o mundo todo. É o pior de todos os vírus. E a doença que traz esse vírus é o pecado. O pecado. E nesse meio existem pessoas assintomáticas. Tá? O que são pessoas assintomáticas aí no meio com tentação e pecado? Vamos fazer uma analogia então à doença, ao Covid-19. As pessoas assintomáticas são aquelas que pecam e não sabem que estão pecando. Elas têm a doença, mas elas não sabem que estão pecando. E hoje aqui, nós estamos falando para cada um aqui, para você que está aí em casa assistindo, que a tentação, o pecado, isso é um grande perigo que a humanidade está enfrentando. E nós precisamos vencer esse vírus que tem matado muitas pessoas. Vamos para a Bíblia, próximo slide nosso, Tiago 1, versos 12 a 14. Tiago 1, versos 12 a 14, diz assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Todos nós vivemos nesse planeta, nós vamos passar por provações, nós vamos passar por problemas, dificuldades. Mas o texto, Tiago diz claramente para cada um de nós: não diga que foi Deus que está te tentando. Não é Deus que traz tentação para o homem. E ele continua finalizando bem claramente: nós somos tentados pelos próprios desejos pecaminosos, por nossos próprios desejos. Por isso que o pecado meu é diferente do seu, é diferente de cada pessoa, porque cada um é tentado pelos seus próprios desejos pecaminosos. Esse é o pecado. O pecado, ele está na nossa vida, querendo destruir a nossa vida. Só que para que ele exista na nossa vida, o pecado, primeiro vem
a tentação. Primeiro vem a tentação. Jesus ele foi ao deserto. Ele estava ali 40 dias de jejum e oração. E Jesus foi tentado. Jesus foi tentado. Próximo slide. A batalha contra o pecado, ela começa na mente. Porque a batalha contra o pecado, a tentação, ela começa no fato de que eu escolho pecar. Eu escolho fazer errado. Eu escolho ir contra Deus. E a verdade é dura e dói. Mas eu peco porque eu escolho pecar. Olha para mim agora. Pensa na sua vida. Agora pensa nos pecados que você tem cometido. A verdade é dura e dói. Nós escolhemos pecar. Nós escolhemos sair da presença de Deus. Mas existe uma diferença entre tentação e pecado. Tiago 1, verso 15, continuando aí, nosso próximo slide. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Aqui está fazendo uma analogia ao parto, né? Primeiro a criança é gerada, depois que ela é gerada, ela dá à luz, e depois vem a morte. E assim conosco espiritualmente. O pecado, primeiro, ele é gerado onde? Na mente. Ele começa com a tentação. Mas preste bem atenção, tentação é diferente de pecado. Tentação é diferente de pecado. Jesus no deserto, ele foi tentado, mas ele não pecou. Todos nós vamos ser constantemente tentados. E eu sempre digo o seguinte: se você acha que está tudo muito bom, tudo muito fácil, e que você não tem problema, eu quero dizer para você o seguinte: cuidado, porque se não tem problema, se você não está sendo tentado, é porque Satanás não está nem preocupado com você, porque você já está no time dele. Se você não tem problema, se você não está sendo tentado, reavalie a sua vida, porque talvez você já está vivendo em pecado, porque você já está no time do diabo. Porque ele vai tentar derrubar a gente. E como que ele tenta? Através da tentação. Tentação, entendeu agora? Ele vai tentar te derrubar. Ele vai tentar ganhar de você. E aí quando ele ganha, pecado. Um outro slide que nós temos na balança a tentação e o pecado. Quanto mais nós enfraquecemos a tentação, mais o pecado cai na balança. Mas quanto mais nós alimentamos a tentação, quanto mais nós damos peso para a tentação, mais o pecado sobe na nossa vida. Não é fácil. Não é fácil vencer a tentação. E aí mais um slide diz assim: se o pecado não fosse fruto da nossa escolha, como poderíamos ser condenados a praticá-lo? Alguém poderia dizer assim: não, mas o pecado é consequência das coisas que eu estou vivendo. Alguém rouba porque ele é pobre, porque ele não tem mais o que comer. E a gente começa a racionalizar. Alguém faz isso de errado por causa da situação da vida dele. Alguém fala mal do outro porque o outro falou primeiro. Alguém faz algo porque o outro fez primeiro. Satanás vai tentar nos derrubar o tempo todo. O tempo todo ele vai tentar nos derrubar.
Mas sabe de uma coisa? Deus, Ele pode nos dar forças para vencer a tentação. Porque sozinho, nós não vamos conseguir vencer a tentação. E, consequentemente, nós vamos cair em pecado. Mais um slide, e diz assim para a gente no slide: em sua raiz, o pecado começa quando nós desconfiamos de Deus. Preste bem atenção nisso. O pecado começa quando eu desconfio de Deus. O que tem isso a ver? Vamos voltar para as nossas atitudes. Quando eu erro, é porque Deus falou alguma coisa que eu estou na dúvida. Quando Deus diz assim: não coma isso, não vá a tal lugar, fale assim, distribua isso. E aí eu olho e falo assim: não, Deus é exagerado, né? Não precisa fazer isso tudo, não. Eu desconfio de que Deus sabe o melhor para a minha vida. Eu desconfio de Deus. E quando eu desconfio de Deus, a tentação venceu na minha vida e, consequentemente, eu caio em pecado. Mais um slide. O pecado, lá no Jardim do Éden, o pecado não era aproximar-se da árvore proibida, mas tomar o fruto e comê-lo. O pecado não era Adão e Eva passar perto da árvore, não era olhar para a árvore, não era, quem sabe, até regar a árvore. Esse não era o pecado. Deus tinha deixado claro qual que era o pecado. O pecado era comer do fruto. Comer do fruto. Sabe qual que é o problema na nossa vida? É porque ir a alguns lugares, fazer algumas coisas, falar algumas coisas, usar algumas coisas, não é pecado. Mas aquilo que nós usamos, fazemos, falamos na nossa vida, pode nos aproximar do pecado. Se Deus tinha dito para Adão e Eva: olha, não come do fruto. E às vezes eu escuto algumas pessoas dizendo assim: nossa, Adão e Eva foram muito fracos, porque era tão simples, tinha tanta coisa para comer, por causa de um fruto, eles pecaram. Por causa só de uma fruta. Talvez o seu pecado, para mim, não seja nada. Para mim, Satanás pode me tentar, e eu não vou cair em pecado. Mas a minha vida, Satanás, ele me tenta de forma diferente. E ele te tenta de forma diferente. Por quê? Porque ele tenta naquilo que nós gostamos, naquilo que nós escolhemos, a nossa própria cobiça. E Satanás vai constantemente tentar derrubar a nossa vida. Constantemente ele vai tentar nos desviar de Deus. Quero te convidar a refletir sobre a sua vida. Pensa na sua vida, nas suas escolhas, nos seus desejos, nos seus pecados. Por que pecamos? Porque nós escolhemos. Porque em algum momento nós somos pessoas ruins, porque a culpa não é do fulano que pisou no meu pé. A culpa é minha, porque eu escolhi ser assim. Por isso que as pessoas são diferentes, porque eu escolho viver de um jeito, você escolhe viver de outro jeito, e as pessoas são diferentes.
as pessoas escolhem coisas diferentes. Por mais que uma pessoa seja parecida com a outra, escolha coisas parecidas, ainda assim as escolhas são diferentes. E é nessas escolhas que Satanás, ele nos ataca. É nestas escolhas que Satanás quer nos derrubar. Porque existe um grande conflito. Existe uma luta no céu. E essa luta, ela começou lá no céu, entre Lúcifer e os anjos caídos, contra Jesus e os demais anjos. E essa luta, esse grande conflito veio até essa terra. E hoje nós vivemos nessa luta, nesse grande conflito. E nesse conflito, nós fazemos parte dessa batalha. E hoje, o conflito ele está acontecendo na minha e na sua mente. Qual que é o grande conflito? O grande conflito é a quem nós vamos adorar. Nós estamos adorando a Deus ou ao inimigo de Deus? Infelizmente eu tenho que dar essa notícia ruim. A notícia triste. E a notícia diz o seguinte: quando nós escolhemos ao contrário do que Deus disse na Bíblia, ao contrário do que Deus disse para nós vivermos, nós estamos do lado do inimigo de Deus. Mas quando nós escolhemos fazer a vontade de Deus, esvaziar dos meus desejos, do meu egoísmo, da minha forma de pensar e agir, e viver segundo a palavra de Deus, nós estamos vencendo do lado de Deus. E essa luta é constante. Em um momento nós vamos cair, e nós vamos cair talvez para o lado do inimigo de Deus, mas em outro momento nós nos levantamos e voltamos para o lado de Deus. E essa luta vai ser constante, porque aqui nessa terra não existe uma pessoa perfeita. Somente Jesus venceu. Jesus, ele foi para o deserto e foi tentado. E eu quero trazer para vocês 6 dicas. 6 dicas de como vencer a tentação. De como estar mais forte e vencendo para o lado de Deus. Vencendo essa batalha e estando mais perto de Deus. A primeira dela está no nosso slide, é a palavra de Deus. Enquanto eu estiver falando de como vencer a tentação, eu quero que você reflita na sua vida. O que você tem feito? O primeiro é palavra de Deus. Aí vem algumas perguntas. Quanto tempo você gasta lendo a palavra de Deus? Quanto tempo você gasta estudando a Bíblia, ouvindo a voz de Deus através da Bíblia? Será que você talvez só está escutando a Bíblia quando você vem para a igreja, ou quando você está vendo aí online o culto? Sozinho, na sua casa. Se você não tiver responsabilidade, amanhã eu vou pregar, então deixa eu fazer o sermão aqui. Eu tenho que falar para alguém isso aqui que me perguntou, então vou estudar. Se não for por obrigação, você está lendo a Bíblia, você está ouvindo a voz de Deus através da Bíblia. Porque eu quero dizer uma coisa: se você não está ouvindo a voz de Deus, tenha certeza, Satanás vai estar o dia inteiro falando ao seu ouvido. E se você não ouve a palavra de Deus, você não vai saber distinguir quando é a voz de Deus e a voz do inimigo de Deus. Mas ler a palavra de Deus simplesmente, sem o segundo ponto, não dá resultado. Porque a segunda forma de vencer a tentação é orar. Orar. Para que possamos ouvir a Deus, nós precisamos também falar com Deus. E nós falamos com Deus através da oração. E mais uma vez eu pergunto: quanto tempo você tem gastado orando, falando com Deus?
quanto tempo nós temos orado com qualidade. Porque eu vou dizer uma coisa, como cristãos, os evangélicos, eles usam a palavra orar e os católicos usam a palavra rezar. Isso no mais comum, tá? O que é a reza e o que é a oração? A reza é a repetição de uma oração. E a oração é quando eu falo com as minhas próprias palavras o que está dentro do meu coração e eu falo diretamente para Deus. Só que tem muito cristão falando que não pode rezar e fica rezando. É verdade. Quer ver uma reza que o cristão faz? Senhor, abençoa o alimento, amém. Mudou alguma coisa? Todo dia você vai comer quando ora, né? Aí você vai lá e fala, Senhor, abençoa o alimento, amém. Sempre a mesma oração, sempre a mesma oração. Virou algo mecânico. A oração precisa ser muito mais do que repetir palavras. Talvez alguém venha aqui na igreja, e aí vem, faz uma oração e fala uma palavra. Aí a gente chama de expressões igrejeiras. Ou o irmão falou uma palavra bonita, vou usar isso na minha oração. Deus deve gostar disso, né? Sabe, Deus não está preocupado com as palavras que você está falando na oração. Ele está preocupado com a sua sinceridade. Se você está falando do fundo do seu coração. Se você está usando as suas próprias palavras. Talvez você não sabe nem falar. Talvez quando você está falando, você começa... Você, nós, né? Coisa de mineiro, né? Deus não está preocupado se você está usando o português correto. Ele interpreta todas as línguas. E até dialetos. Mas Ele está preocupado se você e eu estamos falando do nosso coração diretamente para Ele. Oração é abrir do nosso coração a Deus como um amigo. Depois que nós estudamos a palavra, oramos, aí vem o terceiro ponto. O terceiro ponto no nosso slide diz assim, resistir. Resistir. No ramo da eletrônica, existe um componente que chama resistor. O que o resistor faz na eletrônica? Ele não deixa passar a corrente toda. Ele gasta um pouquinho dela ali, controla. Imagine uma torneira. A torneira é uma forma de resistor. Você tem um cano que está vindo água. Se você fecha a torneira, não sai água. A torneira está resistindo à saída da água. Mas se você abrir um pouquinho, começa a pingar. Daqui a pouco, começa a sair um pouquinho mais. E daqui a pouco, se você abrir tudo, sai um jato forte de água. Na vida cristã, nós temos que resistir às tentações. Resistir às investidas do inimigo. Toda vez que ele jogar na nossa mente pensamentos impuros, pensamentos de pecado, pensamentos de ódio, eu tenho que olhar para a palavra de Deus, orar e dizer, Deus, me salva. E resista ao pecado. Quanto mais nós resistimos à tentação, quanto mais nós resistimos e não deixarmos ela vencer na nossa vida, mais nós vamos nos afastar do pecado. E junto com a resistência ao pecado, aí vem a próxima fase, que é o quarto ponto. Você leu a Bíblia, orou, está resistindo ao pecado. Agora o próximo slide diz assim, fugir. Fuja do pecado. Eu já disse que no Jardim do Éden era pecado passar perto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Não. Era pecado olhar para a árvore? Não. Mas se aquilo estava fazendo desejos no coração de Adão e Eva, eles deveriam evitar passar perto da árvore. Talvez você está aqui, você está me assistindo em casa, talvez o seu pecado é porque você tem vivido do lado dele. Alguém pode dizer assim, nossa, a minha vida é complicada.
Talvez um ladrão diga assim: nossa, eu não consigo viver sem roubar. Eu vejo um celular dando sopa, eu vou lá e pego. Talvez essa pessoa está dando oportunidade, ela está vivendo em locais onde tem facilidade dela executar o seu pecado. Mas talvez o meu pecado seja palavras impróprias para um cristão. Às vezes a gente carrega na nossa vida a carga cultural. Talvez você se batizou por agora. Talvez você conheceu Jesus agora. E talvez, quando você não conhecia Jesus, você usava palavrão. Palavras que não condizem com a vida de um cristão. E hoje você aceitou Jesus. E essas palavras não devem mais estar na nossa vida. Mas eu continuo às vezes repetindo. Talvez eu tenha envolvido num grupo de pessoas que só falam palavras torpes. E eu estou me acostumando com isso. Minha esposa, quando começou a trabalhar lá na Sapor, em BH, passou poucos dias, ela veio com umas gírias igual o pessoal de lá. Eu falei assim, menos. Eram gírias. Pega o grupo social que você vive, no seu trabalho, os seus amigos, na escola, quais as palavras que eles falam? Talvez são as palavras que você está falando, porque você está vivendo junto com pessoas, não é pecado se relacionar com pessoas, mas talvez aquele grupo de pessoas tenha te levado a pecar. Então você está dizendo que é para mim sair e quebrar minha amizade? Talvez sim, talvez não. Você vai avaliar a sua vida e os seus relacionamentos. Se você vê que os seus relacionamentos estão te desviando de Deus, você pode chegar para os seus amigos, conversar e dizer, olha gente, isso não é legal, não gosto muito disso, porque isso está me atrapalhando. Talvez o seu grupo de amigos vai mudar também, talvez você vai salvar os seus amigos. Mas se não tiver solução, fazer o quê? Ou eu agrado a Deus, ou eu agrado Satanás. Não tem outra opção, não tem meio termo. Porque aí vem o quinto passo. O quinto passo no nosso slide diz assim: seja radical. Fugir. Lembra de José? A Bíblia conta a história de José. Ele foi tentado. E olha assim, entenda assim, as pessoas são tentadas pelas suas fraquezas. Entenda que José, ele fugiu, não era porque aquilo não era problema para ele. Ele fugiu porque se ele ficasse, ele ia se deitar com aquela mulher. Porque ele tinha os seus problemas e as suas dificuldades. E quando Satanás tentou ele pelo sexo, tenha certeza que José tinha dificuldades com o sexo. Mas ele tinha uma vida diferente. E ele fugia, saía de perto do pecado, porque para ele, antes obedecer a Deus do que aos homens. E ele fugiu, ele foi radical. A Bíblia diz assim também, acho que você já ouviu falar: se o teu olho te faz pecar, faz o quê? Será que é bem assim? A Bíblia está dizendo para a gente assim, olha, o que está te levando para o pecado? Quais as situações na sua vida estão te fazendo pecar? Se você já tentou orar, ler a Bíblia, você está resistindo, está fugindo, mas não está dando certo, é hora de ser radical. Quem sabe é o seu tablet, o seu celular, quem sabe é a internet, quem sabe é os seus amigos, quem sabe é o seu relacionamento. Se isso te faz pecar, e você está fazendo tudo e não consegue vencer o pecado, é hora de ser radical. Eu não sei o que você precisa fazer, mas a Bíblia diz assim:
se o teu olho te faz pecar, é melhor arrancar do que ficar para a morte eterna. O texto não está sendo direto em dizer, olha, vamos nos mutilar, vamos arrancar os braços, vamos arrancar os olhos. Ele está dizendo para a gente, olha, se o seu olho está vendo coisas que está te levando para o pecado, é hora de parar de olhar para essa direção. Mude foco, mude de vida. E vem o último ponto, que diz assim, não desistir. Porque depois de tudo isso que eu disse para você, Satanás, ele é astuto, é muito mais esperto do que nós imaginamos. E quando você vencer o pecado, ele vai tentar, ele vai reunir o grupo lá, os diabinhos, né? Vai dizer, olha gente, precisamos de um planejamento novo, porque isso não está dando mais certo com o Anderson, então nós temos que tentar ele de outra forma, e vai vir outra tentação, e outro pecado, e outra tentação, e outro pecado. Mas quando você cair, não desista, volta de novo e continua lutando para vencer o pecado. Eu quero contar uma história de um office boy. No próximo slide temos uma foto de um office boy. A história desse office boy relata muito bem as nossas lutas. Ele encontrou com um pastor, e o pastor da igreja dele olhou assim, nossa jovem, que roxo é esse na sua testa? Estava tudo roxo, o olho roxo, a testa roxa, tudo roxo. E o pastor pensou, será que o meu jovem já está brigando na rua? Será que ele se meteu em alguma confusão? E o jovem chegou para o pastor com vergonha e disse assim, pastor, você não vai contar para ninguém não? Pastor, pode deixar que eu não vou contar para ninguém não. Mas o pastor contou, mas não contou o santo, né? Não contou quem que era. E o pastor conta a história seguinte, esse jovem, ele começa a contar a história. Pastor, eu tenho um problema. E o meu problema se chama mulher. O pastor olhou assim, amém, né, irmão? Porque se fosse o contrário, o problema era maior, né? Por quê? Ele estava dizendo para o pastor, eu tenho desejos por mulher. Um homem com desejos por mulher. Até aí não tem problema. Mas aí ele começou a dizer, pastor, quando eu vejo uma mulher, começa a vir pensamentos impuros na minha mente. E quando eu vejo uma mulher com pouca roupa, então, a coisa piora. E com esses meus desejos de pecado, um dia desses aconteceu isso que o senhor está vendo, estou todo roxo. E o pastor pensou, alguém te bateu, brigou, você mexeu com a mulher de alguém? Não, pastor. Porque é o seguinte, meu problema, eu estou andando na rua, e eu trabalho de office boy, e eu ando para a rua, para todos os lados. E todo lugar que eu vou, quando eu vejo uma mulher, eu olho. Passou a mulher, eu olho e vou acompanhando a mulher até virar a esquina. E um dia desses, tinha uma mulher que estava com tanta pouca roupa, e eu já estava tão assim, imaginando a cena e a história, e eu estava andando, e ela foi indo, e eu não vi o poste. E eu estava tão depressa andando, por causa do meu trabalho, que eu bati no poste, e essa é a situação que eu estou todo roxo por causa disso. A história dele não é diferente da nossa, porque nós estamos alimentando o pecado na nossa vida, nós estamos olhando, nós estamos admirando, nós estamos pesquisando, nós estamos tentando entender melhor como que é aquilo. E o pastor deu uma dica para ele, filho, vou te dar uma dica, talvez resolva. Toda vez que você vê uma mulher, em vez de olhar para ela, você vai assoviar um hino. E aí você assovia um hino e começa a pensar no hino e cantar o hino na sua mente, mas fica assoviando o hino. Será que resolve, pastor? Não sei, mas é uma tentativa.
Passou-se alguns anos, o pastor voltou naquela igreja novamente. E o pastor foi no banheiro da igreja, um banheiro grande, e quando ele entra na igreja, ele escuta um jovem assoviando os hinos do inário, né? Nossa, que legal, no tom certinho, tudo muito bem feito e tal. E enquanto o pastor está lavando as mãos, eis que abre a porta do banheiro e sai aquele jovem. E o pastor, olha, e você aprendeu mesmo a assoviar? E o jovem falou assim, pastor, pode falar qualquer um dos 600 hinos do inário que eu assovio todos. E ele disse assim, pastor, eu consegui aprender a conviver com isso. E eu consigo hoje me desviar do pecado. Porque olha só, o pecado dele não estava só em ver e desejar. Porque depois, na sua casa, ele continuava alimentando o pecado. E ele continuava executando agora o pecado em si, em alguns lugares. Sabe? O próximo slide diz assim pra gente: você não é pior que ninguém. Você não é pior que ninguém. Todos nós somos pecadores, diz a Bíblia. Todos nós somos pecadores e enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos ser pecadores. Mas Deus nos convida a clamar, a pedir perdão do céu. Perdão pelos nossos pecados. A vencer cada dia mais as tentações. Um dia eu venço um pecado, venço uma tentação, no outro Satanás vem com outra, e aí eu tenho que começar tudo de novo, e tenho que vencer novamente a tentação. E a vida do cristão será sempre assim, vencer o pecado. Sabe, o texto mais conhecido da Bíblia, eu coloquei no nosso último slide, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos viver tentações, nós vamos viver em meio ao pecado, mas eu quero dizer para você, Jesus Cristo quer te perdoar. Quer me perdoar. Jesus Cristo está clamando, chamando aos nossos ouvidos nesse momento e dizendo assim: olha para mim agora, presta atenção no que eu vou dizer para você. Jesus está dizendo ao seu ouvido agora: filho, abandona o seu pecado. Abandona o seu pecado. Desvia-te do mal, porque eu quero te perdoar. Você aceita o perdão de Deus? Você aceita Jesus no seu coração? Aceita que você é pecador, que você vai ser tentado enquanto você viver e que você precisa lutar contra o pecado? Esse é o grande conflito, essa é a grande luta. Nesse momento nós vamos ter uma música especial. Enquanto essa música é cantada, eu queria que você pensasse na sua vida. Pensasse nas tentações que Satanás tem colocado na sua vida todos os dias. O que fazer? Como fugir? Como resistir? Precisa orar mais. Peça perdão a Deus e peça a Ele forças, porque Ele vai te dar forças para vencer o pecado. Ouça essa música. Perdão, Senhor, pequei mais uma vez, tenho vergonha de mim. Jamais pensei que um dia eu fosse errar tanto assim. Lave o meu coração, como fizeste com teu servo Davi.
Perdão, Senhor, e arranque do meu peito todas essas paixões, e junto com o orgulho apague as transgressões. Traga de volta a luz e me devolva o caminho da cruz. E então serei digno de entrar de novo em tua presença. E então serei digno de ser chamado de teu filho. Perdão, Senhor, as forças de um desejo são mais fortes que eu. A dor e o fracasso me trancaram num breu. Traga de volta a luz e me devolva o caminho da cruz. E então serei digno de entrar de novo em tua presença. E então serei digno de ser chamado de teu filho. E então serei digno de entrar de novo em tua presença. E então serei digno de ser chamado de teu filho. Perdão, Senhor. Amém. No jardim do Éden, após o pecado, Deus chega para Adão e Eva e diz: o que aconteceu? Adão diz: a culpa é da mulher, é ela que foi lá e pegou o fruto. Eva então diz: não, a culpa não é minha, a culpa nós escolhemos pecar. Qual é a sua escolha? Qual o seu desejo? Quero convidar você a um concerto nessa manhã e dizer para Deus: Deus, transforma a minha vida. Eu quero convidar quem está aqui na igreja, nós temos 30 pessoas aqui na igreja hoje, mas eu quero convidar você que está em casa também, você que está assistindo a gente agora,
Faça um concerto com Deus, dizendo: Deus, eu quero escolher o melhor lado. Eu quero estar do lado de Deus. Eu quero orar agora. Eu convido você, onde você estiver, a ficar de pé, para nós orarmos e dizer para Deus: Deus, eu preciso de um conserto. Eu preciso vencer a tentação. Eu preciso vencer o pecado. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, que o Senhor possa ouvir as nossas orações. Dá-nos o poder dos santos céus para vencermos as tentações que Satanás coloca em nossa vida. Dá-nos, ó Pai, o teu poder para que possamos transformar a nossa vida e cada dia mais ser semelhante a Jesus. Que os nossos pecados possamos assumir a culpa e possamos dizer claramente: Senhor, pequei, fiz errado, mas transforma a minha vida, porque eu não quero ser assim. Senhor, transforma cada dia mais a nossa vida mais semelhante a Ti, mais semelhante a Jesus Cristo. Oramos nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós encerramos então a live. Agora eu quero